Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo para massoterapeutas que têm alguma dúvida e querem aprender ainda mais. Eu sou o professor Marcelo, estou aqui com vocês para falar um pouquinho hoje sobre os 5 mitos da massagem em geral. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas pertinentes que sempre os alunos me perguntam e eu não consigo entender porque ainda existem essas dúvidas. Então, a gente vai fazer esse vídeo para esclarecer 100% totalmente essas dúvidas para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, o YouTube te avisar que a gente está botando vídeo novo aqui no canal e siga a gente lá nas redes sociais, Facebook e Instagram. O primeiro mito que a gente vai estar falando hoje é sobre a circulação sanguínea. Então, como a gente vê aqui no quadro, a massagem tem efeito sistêmico sobre a circulação sanguínea. O que é sistêmico? Ela age sobre o corpo todo. Quando a gente faz uma massagem, a gente sempre teve esse conceito nas nossas aulas de massagem anteriormente. A massagem age como? Tem o efeito de estimular a circulação sanguínea. E esse efeito, ele é no corpo todo ou ele é só na região que a gente trabalha? Então, baseado nos estudos, atualmente, evidências científicas, a gente tem que esse efeito é só local. Então, ele não tem essa capacidade, as nossas mãos não são tão poderosas assim, que a gente consegue estimular a circulação sanguínea como um todo. Para você ter uma ideia, por exemplo, num banho de ofurô, de água quente, que é feito no Japão, para que as pessoas consigam efetivamente estimular a circulação sanguínea, tem uma necessidade de imersão, tanto de um tempo, como também de temperatura. Então, por exemplo, é necessário a imersão de 15, 20, 30 minutos, dependendo da massa corporal da pessoa, e além disso, a temperatura tem que estar significativamente acima da temperatura corporal. Qual que é a nossa temperatura corporal? 36 graus, no máximo ali 37. Então, se eu entrar numa banheira que está apenas 38, 39 graus, isso ainda não é suficiente para eu fazer uma estimulação sistêmica da circulação sanguínea. Ela precisa estar ali 40, 41, 42 graus. No Japão, as pessoas entram num ofurô, numa banheira quente, com 60 graus. Lógico que não é para comparar, o oriental tem uma estrutura corporal diferente do ocidental, O limiar para aguentar essa temperatura quente é muito maior, eles estão muito mais acostumados a esse processo, mas é para a gente ter essa ideia de que realmente a gente não consegue com a massagem. Se imagine que com água quente você demora 20, 30 minutos para fazer o efeito sistêmico, com as nossas mãos a gente vai conseguir trabalhar. E mesmo porque também a gente trabalha em cada local do corpo apenas 5, 10 minutos a região. Então eu preciso entender que o efeito que eu vou trabalhar vai ser de acordo com a região que eu estou trabalhando. E quanto mais eu trabalhar naquela região, lógico que eu vou estimular melhor aquela região, aquele local. E aí, por exemplo, quando tem um ponto gatilho, tem um nódulo de tensão, eu tenho que ficar um pouco mais tempo justamente para isso, para que naquele local eu consiga atrair mais um pouco de circulação sanguínea. Por quê? Porque pela corrente sanguínea, tudo que é bom e tudo que é ruim passa. Então, para chegar mais nutrientes, para chegar mais oxigênio, tá? Para eliminar aqueles resíduos metabólicos. Então, tudo isso precisa ser feito a partir da estimulação naquele local específico, porque o efeito da massagem sobre a circulação sanguínea é apenas local e não sistêmico. Vamos para o nosso segundo mito. A massagem pode causar aborto? Esse é um tema bem polêmico, Muita gente tem medo de atender gestante por causa desse risco. Mesmo naqueles
3 primeiros meses, ou principalmente nos 3 primeiros meses da gestação, que as pessoas têm mais receio de atender a gestante. Lógico que existem casos e casos, né? A gente tem que entender melhor a situação da gestante, caso ela tenha tido dificuldade para engravidar, tem histórico de alguma alteração, né, na região ali dos óvulos, dos ovários, ovário policístico, endometriose, queda de placenta, teve algum histórico, alguma situação que acabou ocorrendo durante o processo de gravidez, tá? A gente tem que ter um cuidado especial. Porém, na maioria das vezes, essas pessoas, essas gestantes, elas não vão procurar o serviço de massagem. Elas vão procurar aquelas pessoas que elas têm muita confiança e sabem justamente de todo o histórico dessa pessoa. Então a gente não precisa ficar, de modo geral, muito preocupado com isso. Mas sempre é bom questionar como foi para engravidar, como que está sendo a gestação, se está fazendo acompanhamento, se tem liberação do médico. Isso por precaução. Agora, dizer que a massagem pode causar o aborto, realmente ainda a gente não pode afirmar isso. Isso é um mito, isso não acontece. Existem sim alguns pontos dentro da medicina tradicional chinesa que têm um poder ou uma função de induzir o processo de parto. Então, para ajudar no processo do parto das crianças. Mas isso não quer dizer que ela vai causar o aborto na gestante. E a estimulação com as nossas mãos tem que ser extremamente intensa para que seja estimulado um efeito nesse sentido. Então, é quase impossível. Agora, você imagina se um massoterapeuta, um simples massoterapeuta, tivesse o poder de apertar um ponto com o dedo e gerar um aborto. A gente ia estar rico, sem causar nenhum efeito colateral na gestante. Imagine só. Então, isso é inimaginável, isso não acontece, tá? A questão do aborto associado à massagem é totalmente um mito. As pessoas antigamente, acho que alguém talvez fez uma massagem, depois teve o aborto e isso acabou causando toda essa repercussão. Mas é impossível com o seu dedo você pressionar um ponto em si e causar o aborto. Lógico que por precaução, por causa dessa questão jurídica, existe de sofrer um processo de repente, existe essa questão da gente tomar alguns cuidados, mesmo porque também a gestante, ela necessita de cuidados especiais, que aí vão além, desde assim, se ela está fazendo todo o acompanhamento médico correto, pré-natal, se ela, né, posicionar a gestante de uma maneira adequada na massagem, fazer os procedimentos de acordo com a intensidade da gestante. Então, respeitar esses limites sempre é importante. E aí um detalhe que pode sim fazer muita diferença é respeitar o limiar de dor da gestante, porque essa dor pode gerar um desconforto e também, se ela está lá na fase final, por exemplo, da gestação, induzir as contrações, né? Você estimular ela demais, fazer muita, dar uma carga de intensidade de pressão maior e aí ela pode sim acaba sendo induzido também as contrações e adiantar um pouco o processo do parto. Mas isso é só lá na fase final e que você realmente tem que ter esse cuidado com a gestante. A gestante, ela merece um atendimento especial, mas ela merece também receber a massagem. Tem muitas queixas, dor lombar, inchaço nas pernas, cansaço nas pernas, dor nas pernas, dor no pescoço. Então ela vai ter várias alterações no corpo que vão provocar essas inúmeras dores, esses inúmeros desconfortos que com a massagem a gente pode aliviar, sim. E o terceiro mito é indicado para pacientes com câncer. Esse mito também é clássico, né? As pessoas têm medo de atender pacientes com câncer. Com a evolução, né, do tratamento médico, das ciências, da tecnologia, praticamente todos os pacientes com câncer
têm vivido cada vez mais, têm se recuperado, têm tido bons resultados, né, nesse tratamento. Mas isso gera também algumas consequências. Por quê? Porque o tratamento é agressivo, é intenso, né? A carga, tanto física quanto emocional, é muito forte. Impacta não só o próprio doente, o próprio paciente, como também os cuidadores, a família, todo mundo ao redor acaba tensionando, estressando, tendo angústia sobre essa situação. E eu acho que é por isso que esse mito ainda existe. Porque, na verdade, por causa justamente de todos esses fatores que eu acabei de falar, dessa carga emocional, física, é que esse paciente e as pessoas ao redor, os cuidadores, os responsáveis, precisam fazer massagem, precisam aliviar essa tensão, essa dor. Porém, lógico, o paciente com câncer precisa ter um cuidado, uma atenção especial e estar de acordo com o estágio de tratamento. Né? Você não vai fazer logo ali quando ele está no início, ainda diagnosticando, fazendo todo um processo de diagnóstico para identificar se tem metástase, se não tem, tá? Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado, momentos de cada um para poder aplicar ou não a massagem. Mas sim, eles podem fazer a massagem, é indicado, eles precisam aliviar a tensão, a dor, porque isso até dá uma carga a mais de motivação para continuar o tratamento. Isso é importantíssimo. Se você não consegue aliviar, quebrar o ciclo de tensão, dor, de estresse, de ansiedade, de angústia, você fica mais difícil de você aguentar todo o processo de tratamento. Então, naqueles intervalos dos ciclos, você recuperar essa saúde física e emocional através da massagem, por exemplo, é fundamental, é essencial. E aí você consegue um fôlego novo para dar prosseguimento, por exemplo, a um tratamento de câncer. Isso também pode ter sido causado, esse mito pode existir, por causa daquele outro mito do primeiro, que a gente falou do efeito sistêmico da circulação sanguínea, que quando você faz a massagem, você pode causar a metástase, você pode estimular o processo de metástase. Mas hoje em dia a gente já tem comprovado que isso não acontece, principalmente por causa que a gente não tem essa capacidade de gerar um efeito sistêmico na circulação através da massagem, né? Eu mesmo, por exemplo, já atendi vários pacientes pós-cirúrgicos de câncer, até mesmo dentro do hospital, com liberação do médico, né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente que tinha um câncer de próstata e as pernas deles incharam muito no hospital. E aí, como ele é meu cliente antigo, ele me ligou e perguntou se eu podia estar atendendo ele lá no hospital, que o médico tinha liberado para aliviar justamente o quê? O efeito, né, do câncer em si, da doença em si, as complicações, né? Então, eu fui lá para trabalhar o quê? A região dos membros inferiores, das pernas, o inchaço. Trabalhei principalmente com a técnica da reflexologia podal neste caso. Então, por isso que realmente a gente pode e deve sim, lógico que respeitando o quadro clínico, né, conversando com o médico, com a equipe profissional que está atendendo esse paciente, a gente pode e deve sim atender pacientes com câncer. Quarto mito. Esse quarto mito é bem legal e, ao mesmo tempo, ele é estranho, porque realmente, às vezes, a gente pode vir a pensar que atender crianças ou mesmo bebês, faz sentido fazer massagem? Será que criança tem estresse, tem dor? Pois é, na verdade aqui a questão é outra. A gente pode e deve fazer massagem em crianças e bebês com outro objetivo. Aqui a gente já não está vendo mais aquele objetivo de dor, de tensão, de estresse, de angústia. Lógico que algumas crianças hoje pode também desenvolver ansiedade, pode desenvolver estresse, principalmente nesse momento que a gente está passando da pandemia. Porém, de modo geral, analisando o contexto em se aplicar uma massagem em um bebê ou uma criança,
A gente tem, como exemplo, a massagem Chantala, originária da Índia, em que as mães aplicam massagem nos seus bebês já a partir dos 30 dias de vida. 30 dias de vida você já começa esse processo de massagem. E com qual objetivo? Vários. Principalmente, aumentar a relação de afeto entre a mãe e o filho, de carinho, de atenção, de segurança, aumentar a relação de confiança entre o pai e o filho. E aí, lógico que originariamente na Índia, praticamente as mães, por causa da cultura, é que faziam as massagens. Mas quando isso foi trazido para o Ocidente, hoje em dia, até os pais podem fazer a prática dessa massagem nos seus bebês. Aumentar essa relação de segurança, de confiança com o seu filho. E, de acordo com os estudos que foram aplicados em quem fazia massagem desde bebê até, comparado com aqueles que não faziam, verificou-se até que quando eles entram no período de criança, mais infância e adolescência, eles se tornam crianças muito mais amorosas, muito mais carinhosas, muito mais compreensivas, né? Então, tudo isso ajuda até no processo de formação da criança. Então, olha como que é importante e como que pode ajudar o desenvolvimento do seu filho fazendo a massagem. E você pode estar aprendendo a fazer isso também e aplicando, porque ela não precisa ser profissional, não precisa ser técnica, porque aqui o mais importante é o efeito do poder do toque terapêutico, do seu toque no seu filho e o quanto isso vai realmente estimular e motivar todo esse processo de desenvolvimento da formação, né, tanto na questão de conhecimento, de atenção, de confiança que o seu filho vai desenvolver. Então, a gente pode, deve, se possível, com um máximo de frequência, e aqui também não tem regra, tá? Geralmente, o tempo é curto, 5, 10 minutos, no máximo 15 minutos, todo dia de massagem no seu filho. A partir dos 30 dias de vida, é indicado e vai fazer muito bem. E o quinto mito é: pacientes com hérnia de disco não podem fazer massagem? O que vocês acham? Será que uma pessoa, porque tem uma hérnia de disco, ela não pode receber massagem? Claro que é um mito. A gente pode e deve atender esses pacientes, mas exige um conhecimento e um cuidado especial. Quando a pessoa tem uma hérnia de disco, é porque ela fez algum acontecimento, teve algum acontecimento que acabou gerando uma sobrecarga na articulação, tá? E aí pode ser cervical ou pode ser lombar, na maioria dos casos, cervical ou lombar, né? Então, a lombar, geralmente um trauma mais forte, com um pouco mais de impacto, excesso de carga de peso, por exemplo, carregando muito peso, né? Ou, por exemplo, cervical, já no longo prazo, microtraumas, caminhoneiros que sabem muito solavancos no carro, por exemplo, ou uma má postura, computador errado, celular errado, uma postura de trabalho, lesão por esforço repetitivo podem ser os causadores dessas queixas, né, da hérnia de disco, do desenvolvimento dessa doença. Então a gente tem que ter esse cuidado que a pessoa ela vai ter algumas limitações, principalmente movimentos, por exemplo, na lombar, de flexão e rotações simultaneamente. E aí você tem que entender, por exemplo, se ela tem uma hérnia de disco e eu vou fazer só a pressão em cima ali do local, pode ser desagradável, principalmente na fase aguda da condição do nosso paciente, da hérnia de disco. Então, quando ele está numa fase aguda, que está muito inflamado, gerando muita dor, aí sim, às vezes, a gente pode trabalhar só ao redor, nas compensações, fazendo outras manipulações, movimentos, manobras, massagem em outras regiões do corpo que não especificamente ali no local, para aliviar a tensão.
Porque uma dor na lombar gera uma compensação no pescoço e vice-versa. Uma hérnia de disco na cervical com certeza vai gerar acúmulo de tensão na região lombar. E a gente precisa aliviar isso para entrar de novo naquele conceito de quebrar o ciclo de tensão, dor, tá? Então você faz a massagem justamente para quebrar esse ciclo. Porque quando você quebra esse ciclo de tensão, dor, ele consegue recuperar melhor daquela dor específica da hérnia de disco, na região do pescoço. Agora, se você vai aumentando mais ainda essa dor, ele vai espalhando por corpo todo, fica cada vez mais difícil o alívio. Tá? Então, por isso que a gente deve sim atender esses pacientes, tem que ter cuidado na hora de atender, tem que entender todos os mecanismos de lesão, o que aconteceu, como que aconteceu, tem que saber se ele determinado movimento prejudica ou piora. Então, se eu for pressionar em cima ali da hérnia, lógico que vai causar mais dor. Então, naquele local, você não deve, mas ao redor, na musculatura do glúteo, na musculatura do torácica, da cervical, das pernas, na região anterior, né, no abdominal, no diafragma, nesses músculos que todos suportam, estabilizam o tronco, seja na lombar, seja na região cervical, locais onde mais a gente tem esses acontecimentos de hérnia de disco, tá? Você tem que então entender e trabalhar esses músculos adjacentes à região, porque eles vão tensionar todos e a gente precisa aliviar essa tensão. Então, quando você sabe o que você está fazendo, é muito tranquilo de atender esses pacientes. Então, tem que estudar os casos, né, analisar caso a caso, tem que ter um cuidado especial, mas a gente pode e deve sim atender pacientes com hérnia de disco. Então, pessoal, esses foram 5 mitos que a gente trabalhou nessa videoaula de hoje. Lógico que existem muitos outros. Se você conhece algum outro e quer ter certeza se é um mito ou não, se é uma verdade ou não, escreve aqui nos comentários. Já fica de sugestão, então, para o próximo vídeo que a gente vai estar fazendo para vocês. Então, revisem esses mitos, não caiam nessa cilada, estudem porque você pode fazer esses atendimentos e deve fazer esses atendimentos, não causa aborto, não pode atender pacientes com hérnia de disco, pode atender pacientes com câncer, deve atender crianças e bebês, tá? E o efeito da massagem é um efeito da circulação sanguínea local. Então, resumidamente, esse foi o nosso vídeo. Bons estudos e até a próxima.